Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Eu tenho uma palavra para você que pode te libertar nessa noite. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, o capítulo de número 17, o versículo 11 ao 19. Cura dos leprosos, a epígrafe. E o versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes: Mostrai-vos os sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram ímpios. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos pés com rosto em terra, dando graças. Este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram os 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Sabemos que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sabemos por onde que Jesus passava. Ele reunia grandes multidões para ir ao encontro dele. Porque Jesus, tudo aquilo que Ele pedia para o Pai, Deus o entregava. Não havia milagres que Jesus não poderia fazer. Tudo é possível naquele que crê. E aqui no versículo 11, Jesus passando de Jerusalém por meio de Samaria e a Galileia, de uma cidade a outra, ele encontra 10 leprosos. E aqueles 10 leprosos, de longe, eles falaram: Mestre Jesus, tenha misericórdia de nós, porque estamos perecendo. E Jesus usou de íntima compaixão daqueles 10 leprosos. E Jesus falou: fica limpo, vai e mostra-te para o sacerdote o que ensinou Moisés da lei, para lhe servir de testemunho. Sabemos que o único que tinha purificado leprosos na época do Antigo Testamento era o profeta Eliseu, que a qual ele falou para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele foi purificado da sua lepra. E Jesus, ele pregava com ousadia, com autoridade. E Jesus, ele curou esses 10 leprosos. E somente um que voltou e contou-lhe a bênção que tinha sido purificado. E este era samaritano. Este está glorificando e seguiu a Jesus. E Jesus fala: a tua fé te salvou. Vai e fique livre deste mal. Quando Jesus fala: a tua fé te salvou, quando ele fala para aquela mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou, é porque Jesus tinha salvado ela, não somente daquela dor, mas também da enfermidade. Quando Jesus fala: a tua fé te salvou, nos evangelhos, porque Jesus salvou eles. E hoje eles estão morando do lado do Pai.
A Bíblia nos fala em João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este Jesus que a qual tem autoridade sobre os enfermos. Tudo que nós pedimos em oração, nós cremos, nós receberemos. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, nós receberemos. Estes 10 leprosos, todos os 10 foram purificados, mas somente um voltou a agradecer a Deus, e este era samaritano. Quando você vai para a presença de Deus, para a presença do Pai, muitas pessoas recebem milagres e não aceitam a Jesus como seu Salvador. Mas esse samaritano, ele aceitou Jesus como o seu Salvador da sua alma. Jesus purificou ele. Além daquela lepra física, Jesus também purificou ele dos seus pecados. Ele tornou-se uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele seguiu Jesus pela beira do caminho. E este foi um discípulo de Jesus. A lepra, meu irmão, nos dias de hoje, ela é considerada pecado. A Bíblia nos fala que os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. O pecado da lepra, o pecado considerado pecado, é o adultério, é a fornicação, é o homicida, é o roubo, é os vícios. Esses pecados que fazem separação entre o homem e Deus. Mas quando você quer ter um novo nascimento em Cristo Jesus, você abandona todo o mal, e o seu lepra, o seu pecado é apagado, e o seu nome é escrito no livro da vida. E aqui no versículo 19: a tua fé te salvou, vá e seja purificado deste mal. Jesus salvou este um leproso, e ele quer te salvar. João capítulo 16, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18: aquele que não creu no nome do Senhor Jesus está julgado, mas aquele que creu não está julgado, porque creu no unigênito Filho de Deus. Se você crê no unigênito Filho de Deus, você não vai ser julgado, você vai ser absorvido. Assim como Jesus absorveu este leproso, purificou ele e salvou. Jesus quer purificar de todo mal e de toda injustiça, de todo pecado. Não importa o pecado que você cometeu. O que importa é que Jesus quer te purificar, quer te libertar e quer te salvar. Deus quer te libertar dos jogos de azar. Deus ele quer te libertar da bebida, das drogas, do adultério, da fornicação, do roubo, do tráfico. Basta você crer e acreditar. Jesus ele quer te libertar, pois se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sois livres. Conhecereis a verdade vos libertará. E este um leproso dos 10 que foram purificados, ele conheceu a verdade, que foi essa palavra, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14, capítulo 1 de João, a Bíblia nos fala que ele era o Verbo, que ele se encarnou e se fez carne. Este Jesus, ele quer te libertar, ele quer te transformar. Assim como ele libertou esse um leproso, ele quer te transformar, ele quer te guardar e te proteger de todo mal.